Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Emanuel. Vou falar um pouquinho com vocês aí da nossa matéria de Direito Tributário. Primeiro, gostaria de deixar um abraço aí para todo mundo. Sei que não está sendo uma fase fácil, né? Estamos passando aí por esse momento difícil, todo mundo, Brasil todo, mundo todo, né? E tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa o mais rápido possível e da melhor forma. Bom, faculdade, nós aqui professores e vocês alunos estamos todos juntos e se adaptando, né, para conseguir passar por esse momento. Então, essa migração que nós estamos fazendo temporária da aula presencial para a aula EAD, com certeza está pedindo um esforço de todo mundo, né? Então, estamos juntos nessa. Então, vamos lá. Como todos já sabem, nós tivemos que fazer duas atividades, né? Estão lançadas já no sistema AVA e no sistema FASC Interativa. Essas duas atividades englobam a nossa matéria do primeiro bimestre. No caso do direito tributário, eu preparei as atividades. A primeira atividade é para vocês realizarem um resumo da aula do dia 16 de março. Então, a aula que nós trabalharíamos presencialmente, quando tudo começou, eu disponibilizei para vocês, vocês têm um resumo dessa aula. Então, é para que a gente não deixasse de dar a matéria, que é importante, que é muito importante, para a nossa sequência do curso, para a complementação do tema que está no nosso cronograma, para a gente cumpra também a nossa ementa e para que vocês tenham aí o melhor conteúdo possível e a maior quantidade de informações. E a atividade 2 é seguindo essa mesma lógica. Foi só para finalizar o que estava faltando das matérias que eu tinha colocado na nossa programação do primeiro bimestre, tá? Então, a atividade 2 para que vocês comentassem a respeito da responsabilidade. Então, responsabilidade dos sucessores, de terceiros e a responsabilidade por infração. Então, com isso, nós conseguimos completar todo o nosso cronograma e a nossa ementa aí do primeiro bimestre. Tá? Tudo que nós vimos desde a primeira aula até a atividade 2 são as matérias que vão estar incluído aí no assunto da primeira prova. Então, a prova, como vocês sabem, a semana de prova começa semana que vem. Então, a ideia aqui desse nosso bate-papo é um bate-papo rápido para falar um pouquinho dessas duas atividades que vocês ainda vão entregar. O retorno dessas atividades, pessoal, tem que ser no FASC Interativa, tá? A data da primeira atividade é o dia 28, agora de março, e a data da segunda atividade é dia 4 de abril. Então, assim, ainda tem bastante tempo para que vocês realizem as atividades. É importante, como eu disse, são matérias que estão dentro do nosso cronograma, tá? Então, é muito importante que vocês façam as atividades, para que vocês tomem conhecimento do conteúdo, tirem dúvidas. Eu criei o tópico de dúvidas lá no FASC Interativa para que vocês perguntem, tirem dúvidas, para que eu responda, os outros alunos interajam também. Então, utilizem as ferramentas, tá? Eu também estou à disposição no WhatsApp, como eu falei. A faculdade está à disposição, por e-mail. Então, meios para nossa comunicação a gente tem. Graças a Deus, vamos utilizar aí a internet, vamos utilizar os aplicativos, vamos utilizar tudo que a gente tem aí nessa era digital ao nosso favor, né? E inclusive aqui, agora no nosso vídeo. E, gente, então vamos lá. A primeira atividade que eu passei para vocês, como eu falei, foi um resumo da nossa aula, certo? Então, é uma aula super importante, onde a gente tratou ali de temas como obrigação tributária, imunidade e isenção tributária, o que engloba a obrigação tributária. Então, eu vou pincelar alguns pontos importantes aqui para que isso não passe totalmente desapercebido por vocês, tá bom? Depois eu falo um pouquinho da atividade 2 e faço um resumo rápido dos principais pontos do que nós vimos até aqui, para que auxilie aí vocês no estudo para a prova, tá bom? Esse resumo nós já fizemos no decorrer das nossas aulas, né? Então, só vou pincelar um pouco rápido, porque nós fizemos aqueles questionários, que foi com o intuito de revisar os principais pontos que nós já tínhamos vistos, e vocês podem estudar por ele. Inclusive, fiz a correção com vocês em aula. Fiz um resumo também específico dos princípios. Como eu falei, o princípio é muito importante dentro do direito tributário, porque ele está, além de ser um princípio que é a base e que fundamenta muita a norma do direito,
o direito tributário, esses princípios estão objetivados, eles vêm de uma lei. Então, com o princípio, lembra que eu falei para vocês? Com o princípio tributário, às vezes você resolve muita questão tributária só abordando um princípio. Como acontece do não confisco, como acontece com a legalidade, porque só por lei você pode instituir um tributo. Então, quer dizer, se vem um tributo por um decreto, por exemplo, tirando aquelas exceções que nós trabalhamos em aula, aquilo é legal. Então, você resolve uma questão com um princípio, que refere ao princípio da legalidade. Você resolve a questão por um princípio da anterioridade, por exemplo, que às vezes está te cobrando um tributo que não poderia ser cobrado, tinha que esperar o próximo exercício financeiro. Então, você resolve, se você deixa de pagar um tributo, você faz a empresa deixar de pagar um tributo, um imposto, porque está desrespeitando o princípio. Então, o princípio, como eu disse, você resolve, às vezes, muita questão tributária com ele. Então, é importante, nós já fizemos esse resumo. Então, se atentem a isso, matéria da nossa prova, tá bom? Então, vamos lá. Na aula do dia 16 de março, que é a nossa primeira atividade, assim, que lê os slides e fazer um resumo, primeiro ponto ali, nós tratamos a imunidade da isenção tributária. Então, espero que vocês tenham conseguido entender, mas eu vou frisar aqui a principal diferença entre esses dois conceitos, tá? Imunidade tributária, gente, a gente parte do princípio de que não tem fato gerador, tá? Então, não existiu o tributo, ele não nasceu, não existiu o fato que poderia se gerar esse tributo, ele não existe. A imunidade tributária está na Constituição Federal, ponto. A Constituição traz ali quais são as hipóteses que não se institui tributo, tá? Então, tá tudo ali no slide de vocês. Por exemplo, sobre templos de qualquer natureza, sobre livros e papéis que são feitos os livros, e, dentre outras hipóteses ali da Constituição Federal, que ela fala que são isentos, não é possível cobrar o tributo. Isso é o que nós tratamos de imunidade tributária. A isenção é diferente. A isenção é por lei que o ente, a União, o Estado ou o município pode isentar alguma situação, algum fato de um tributo. Então, existe o fato gerador, existe a situação para que aquele órgão ou aquela pessoa física ou jurídica tenha que contribuir, só que aí vem uma lei falando que naquela situação específica, aquela pessoa jurídica ou física não precisa pagar o tributo. Então, isso é isenção. Então, é completamente diferente a imunidade da isenção. A imunidade não tem fato gerador. Já tem as hipóteses na Constituição Federal que são isentos. Só na Constituição Federal, gente. Não tem uma outra lei que você vai procurar que te fale que é imune. A imunidade está na Constituição Federal e são aqueles incisos que nós trabalhamos na aula. Ponto. A isenção tem fato gerador. Eu poderia cobrar o tributo normalmente. Só que depois vem uma lei e fala, essa situação aqui eu não posso mais cobrar o tributo. Eu estou isentando esse ente, esse órgão, essa pessoa do pagamento do imposto, do tributo. Tá bom? Essa é a principal diferença. Um outro ponto. No slide, eu utilizei ali para vocês o artigo do CTN. Só que o artigo do CTN, ele não prevalece mais. O que prevalece é o artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. Porque o artigo do CTN fala que a União ela pode isentar impostos estaduais e municipais. Não pode. A União só pode isentar imposto federal. Tá? Imposto estadual é o Estado. Imposto municipal é o município. Então, cada ente é responsável pelo seu imposto. Ponto. Ele institui e ele isenta. Ele exonera. É isso. Só queria deixar isso certo para vocês. Isso está no artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. No nosso slide, vocês vão ver que eu utilizei ali o artigo do CTN. Só que o artigo do CTN foi revogado pela Constituição. Só que ele continua no CTN. Como tem várias normas que eu falei que às vezes está no CTN, mas a Constituição depois veio, já modificou, mas isso não foi modificado no CTN. Então temos que tomar cuidado com esses detalhes, mas eu vou sempre frisando para vocês. Essa hipótese da isenção que eu estou falando é uma. A hipótese da imunidade também é, porque o CTN traz a imunidade. Pode ver que eu trouxe o CTN para vocês verem como que é, mas eu pintei o slide de amarelo da Constituição Federal para vocês verem que é aquele que vale. A Constituição Federal prevalece. Então, as hipóteses de imunidade estão na Constituição. É o slide pintado de amarelo. E ali destaca. Eu trouxe o CTN para vocês saberem como é a redação do CTN, mas eu pintei de amarelo o slide relacionado à imunidade para vocês verem que é aquilo que prevalece. Então, tudo que for dessa forma, eu vou destacando para vocês. O CTN trata assim, mas ele foi modificado, está na Constituição, só que não modificou a lei. Então, só para lembrar vocês, tá bom? Então, com relação à isenção, em que pé está constando lá no CTN que a União pode isentar impostos estaduais e municipais? Não pode. Constituição Federal
determina que cada ente é que é responsável pelo seu, tá bom? E aí, gente, vamos dar sequência aqui rapidinho, porque isso é um resumo, então não é aula. Depois disso, vem a vigência, interpretação e integração da legislação tributária, que está dentro ali daquela sequência das normas gerais do CTN, que eu falei. O que nós trabalharíamos agora seria o começo do CTN, que é sistema de tributação, sistema tributário, né? Que vai do artigo 1º ao artigo 15º, isso nós vimos nas outras aulas, e do artigo 96 ao artigo 138, que são as normas gerais. Ponto. O artigo que está no meio do caminho aí, do 17º até o 95, por exemplo, é o que a gente vai trabalhar no segundo bimestre, tá bom? Então, vamos finalizar aqui. Vigência, a principal coisa que eu queria destacar para você da vigência, com relação à vigência da legislação tributária, nós já trabalhamos isso dentro dos princípios, tá? Que ele tem que respeitar o princípio da irretroatividade e o princípio da anterioridade da noventena. O que tem de diferente aqui? A única coisa que eu queria destacar para vocês é o que o artigo do CTN ele fala o seguinte, que aplica-se na legislação tributária também as normas gerais do direito, que é as normas de introdução do direito, que é a LINDB. O que quer dizer isso? A LINDB, eu destaquei no slide para vocês, traz o seguinte, que quando não tem data de vigência da lei, na data da publicação da lei, quando a lei é publicada, se ela não traz uma data de vigência dela, porque às vezes quando você publica uma lei, vem assim, a lei entra em vigor nesta data, ou a lei entra em vigor no dia tal. Quando não tem isso, o artigo 1º da LINDB, ele traz que a lei entra em vigor 45 dias depois de publicada. Então é isso que eu queria que vocês guardassem. Então a lei entra em vigor, quando ela é publicada, ela não tem uma data de entrada de vigência, ela entra em vigor 45 dias depois de publicada. Então ela é publicada, não traz uma data de vigência, geralmente acontece, entra em vigor na data da publicação. Pronto, publicou e naquela data ela entrou em vigor. Geralmente acontece isso. Quando não tem essa data, ela vai entrar em vigor 45 dias depois de publicada. Esse tempo chama vacatio legis, tá? Então, é um período que a lei ela já foi publicada, mas ela não tem vigor ainda, ela não pode ser exigida, tá? Depois de 45 dias ela entra em vigor. Então, vocês têm que ter em mente só esse detalhe, que aplica-se essa regra quando, também na legislação tributária, quando não tem uma data de vigor da lei descrita na lei própria que publicou. É isso. O que isso tem a ver, Manuel, com o que a gente está falando? Enfim, gente, é importante em alguns pontos. Por quê? Nós vimos que, então, tem que respeitar a anterioridade, a noventena, e a entrada em vigor na lei, ela também tem que respeitar os 45 dias quando ela não traz uma data de vigor, de entrada em vigor. Isso muda muita coisa. Vamos fazer um exemplo rápido. Uma lei que institui um IPTU, tá? Foi publicada dia 20 de dezembro. Tá bom? Se ela fosse publicada dia 20 de dezembro, tivesse lá, publicada e entrada em vigor na data da publicação, então ela publicou de 20 de dezembro e entrou em vigor 20 de dezembro, certo? Aí, nós sabemos, no quadrinho das exceções, que o IPTU não precisa respeitar a noventena, tá? Então, ele entraria em vigor, ele poderia ser exigido essa lei no dia 1º de dezembro do outro ano, no 1º de janeiro do outro ano, porque ela publicou dia 20 de dezembro, entrou em vigor dia 20 de dezembro, então está em vigor a lei. Ela tem que respeitar a anterioridade, que é no próximo exercício financeiro. 1º de janeiro já é o próximo exercício financeiro. Ela não precisa respeitar a noventena. Então, beleza, dia 1º de janeiro eu posso cobrar ela. Vamos supor que ela não tivesse a data da vigência instituída como a data da publicação. Então, só fala assim, publica-se a lei, publicou a lei no dia 20 de dezembro. Ela não trouxe nada contra a data da vigência dela. Quando que ela começa a vigorar? 45 dias depois de publicada. Então, ela vai entrar em vigor só no final de janeiro ou começo de fevereiro, dependendo da conta que se faça aí, do outro ano, certo? Então, quando que eu vou poder cobrar ela? Só no 1º de janeiro do outro ano, porque ela vai ter que esperar a anterioridade, só no próximo exercício financeiro. Vocês entendem a importância desse conceito que a gente está trabalhando agora rapidinho dos 45 dias? Então, quando a lei é publicada e ela não tem data de vigência, ela começa a entrar em vigor 45 dias depois de publicada. Gravem isso, tá bom? Então, acho que isso é a parte mais importante desse assunto, porque os outros nós já trabalhamos dentro dos princípios, que são esses dois que eu falei, que também tem a ver com vigência, tá? O
Próximo ponto é a interpretação da legislação tributária, está lá no slide. Interpretação é aquilo que você vai utilizar para interpretar uma lei, tá? Então, o artigo 111 do CTN fala o seguinte: interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão, exclusão do crédito tributário, outorga e dispensa do cumprimento de obrigações. O que quer dizer literalmente? Você não tem uma interpretação extensiva. Você tem que literalmente, você tem que ler aquilo ali, o que estiver falando na lei, e aquilo que vai valer. Então, literalmente, é isso. Tá? Por quê? Porque em outras normas da legislação tributária, de repente você vai poder utilizar as modalidades de integração e interpretação da lei, que são analogia, princípios gerais do direito, equidade. Então, tudo isso pode ser utilizado como meio de interpretação e integração da lei tributária. Então, você pode utilizar de analogia, os princípios, tudo para formar a convicção e a aplicação adequada da legislação tributária. Tá bom? Tudo isso é no artigo 108 do CTN. Tá? Só observando um ponto aqui, que o parágrafo 1º do artigo 108 fala o seguinte: a analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Claro, tem que respeitar o princípio da legalidade que nós já falamos. O único meio de instituir um tributo é por meio de lei, tá? Tirando aquelas exceções que nós já trabalhamos em aula, que vocês precisam estudar. Pegam os quadrinhos lá, e no quadrinho tem todos os impostos ali que fogem às regras das exceções. Tem exceções na legalidade, tem exceções da anterioridade, tem exceções na noventena. Então, pega aquele quadrinho lá que nós trabalhamos em aula várias vezes, nas revisões, e estudem, tá bom? Então, tirando essas exceções, só por lei que eu posso instituir o tributo. Raramente eu posso instituir alguma coisa por decreto, não é isso? Então, aqui não é diferente. Então, por analogia, que analogia é o quê? Quando eu não tenho uma norma tratando de um assunto, eu utilizo aquele... Quando eu tenho um fato para resolver, eu não tenho uma norma específica para aquele fato, eu utilizo de analogia de um fato semelhante para julgar. Eu não posso, se eu tiver que gerar um tributo ali, eu não posso. Eu não posso instituir um tributo por analogia. Tá bom? Essa é a ideia aqui, que frisa esse parágrafo primeiro. Então, vamos falar de obrigação tributária, que é um dos principais pontos importantes aí da aula do dia 16 de março, que está na primeira atividade de vocês, que é o resumo que vocês têm que fazer. Pessoal, obrigação tributária, ela envolve obrigação principal e acessória, sujeito passivo, sujeito ativo, fato gerador, solidariedade tributária, né? Que quem são os responsáveis, a capacidade tributária e o domicílio. Então vamos falar rapidinho desses pontos, que a obrigação principal ou acessória nada mais é do que a obrigação principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador. Então, ocorreu o fato gerador, aquilo é a obrigação principal. Então, eu coloquei um resumo lá para vocês, que assim, a obrigação de pagar um imposto é a obrigação principal. A obrigação acessória é a obrigação de dar ou fazer alguma coisa. Então, ou não fazer, ou deixar de fazer alguma coisa. Então, é uma obrigação acessória. O fato de você ter que pagar um tributo, isso é a obrigação principal. Agora, se eu preciso apresentar algum documento, alguma coisa nesse sentido, ou deixar de fazer alguma coisa, isso é uma obrigação acessória. Então, eu coloquei como exemplo assim, ó, entregar uma declaração, entregar uma escritura fiscal, isso, eu tenho que pagar um imposto, é a obrigação principal. O fato de ter que entregar uma declaração junto é uma obrigação acessória. Tá bom? Então, fiquem atentos a essa diferenciação de obrigação principal e acessória, que o código traz essa diferenciação. Fato gerador. Falamos tantas vezes em fato gerador, né? E agora o código traz isso lá no artigo 114, 115, a definição do que é um fato gerador. Tá? Então, resumidamente, gente, fato gerador é a situação de fato que acontece no mundo aqui, que está definida em lei. Então, quando acontece a situação que está definida em lei no mundo dos fatos, nós temos a realização do fato gerador. Então, eu coloquei como exemplo o ISS. Fato gerador é a prestação de serviço. Você prestou o serviço, está escrito lá que se eu prestar serviço, eu tenho que pagar imposto, é o ISS. Eu prestei o serviço, fez a prestação, aconteceu o que está na lei com a situação. No mundo real aconteceu o que está descrito em lei. Isso é o fato gerador. Então, o fato gerador do ISS é a prestação de serviço. O fato gerador do IPTU é a propriedade do imóvel. Eu comprei o imóvel, eu consolidei a minha propriedade do imóvel, é o fato gerador do IPTU. Certo? Fato gerador do imposto de renda é a aquisição de renda. Eu recebi o meu salário, eu concretizei no mundo real o que está na lei. É o fato gerador do meu imposto de renda. Então, assim,
Essa combinação é fato gerador. Isso é um fato gerador. É o momento no mundo real, no mundo dos fatos, que formaliza aquilo que já está na lei. Tá bom? Sujeito ativo e passivo. Sujeito ativo é fácil. Sujeito ativo é o ente que é responsável pela instituição e cobrança do tributo. Então, é o Estado. O sujeito ativo sempre é o Estado. Vai ser União, Estado e município de acordo com as suas competências. Tá bom? O sujeito passivo é o contribuinte ou responsável que tem que pagar o tributo. Tá? Então, tem essa diferenciação entre contribuinte e responsável. Contribuinte é a pessoa que está diretamente, pessoal e diretamente envolvida com o tributo. O responsável, ele decorre de lei sem essa vinculação direta e pessoal com o tributo. Então, se for um terceiro que a lei estiver determinando que aquele terceiro pague em função de algum fato gerador, a lei traz isso, ele é o responsável pelo pagamento, mas ele não é o contribuinte, porque o contribuinte é sempre a pessoa direta, está envolvida diretamente com o fato gerador. Tá bom? Acho que uma coisa importante que eu queria falar aqui do sujeito passivo é o seguinte: convenções particulares, ou seja, acordos particulares, eles não podem modificar o contribuinte do imposto, tá? Não se permite, por exemplo, nesse sentido, que quando o proprietário do IPTU é o contribuinte direto, ele é o responsável pelo pagamento do IPTU, tá? Ele não pode, por um acordo, por uma convenção particular, modificar o sujeito passivo da obrigação tributária. Então, um particular, marquem isso, o particular está no slide na aula de vocês, mas só para frisar aqui. O particular não pode modificar o sujeito passivo da contribuição da obrigação tributária. É isso, tá bom? Então, nesse exemplo, por exemplo, é isso. O responsável pelo pagamento do tributo, do IPTU, é o proprietário do imóvel. Ele não pode passar para o inquilino ser o responsável. Ele pode passar por um contrato cível, mas quem o fisco vai executar vai ser o proprietário do imóvel, caso haja um débito de IPTU. Depois, ele, por esse contrato cível que ele fez, por exemplo, ele pode cobrar de quem está alugando o imóvel. Mas para o fisco, para o Estado, quem vai ser o responsável pelo pagamento vai continuar sendo o proprietário. Por quê? Porque um acordo particular não pode modificar o sujeito passivo da obrigação tributária. Beleza? Então vamos lá. Solidariedade tributária, gente, é quando tem mais de um responsável pelo pagamento do tributo, tá? Isso está no artigo 124 e 125 do CTN. Então dá uma lida no slide, tem as funções, tem as características lá, quem que é responsável pelo pagamento, qual que é a consequência da solidariedade, tá bom? Por exemplo, falando aqui para vocês, o pagamento por um dos obrigados aproveita os demais. Então, se eu tenho vários obrigados por lei, ou pelo fato em si, pelo interesse no fato, isso gera solidariedade. Se um paga, o pagamento é para todo mundo, óbvio. Se tem interrupção da prescrição para um, é para todo mundo, entendeu? Salvo outorga, por exemplo, acho que o importante a gente destacar aqui, se eu tenho a isenção ou a remissão de um crédito tributário de forma pessoal para um só, de forma que envolva questões pessoais de uma pessoa, aí vai alcançar só a ele. Então, assim, se for uma isenção de forma geral, algum assunto de forma geral, vai para todo mundo. Se tiver envolvido em alguma questão pessoal, só por aquele motivo pessoal que eu estou dando a isenção, então vai atingir só aquela pessoa. Aí subsiste o crédito remanescente e o Estado pode cobrar dos demais, tá bom? Com relação à capacidade tributária, também vocês vão dar uma lida ali no código. E eu só queria deixar o seguinte aqui, frisar para vocês. A capacidade tributária não se confunde com a capacidade civil. Tá? Isso está no código lá. Então não se confunde. Por quê? Uma pessoa que às vezes não tem capacidade civil, um menor, ele pode ser executado numa área tributária, por exemplo. Ele pode ter capacidade tributária. Então vamos supor, um menor, uma criança de 3 anos, ela é proprietária de um imóvel. Ele vai ser o contribuinte responsável pelo pagamento do tributo. Só que ele é um menor. Na área civil, ele não tem capacidade. Né? Ele não é maior. Mas ele tem capacidade tributária. Então não se confunde, tá bom? E o domicílio? O que a gente entende por domicílio? Domicílio
é onde a pessoa, dentro da área civil, é onde a pessoa elege ali como o lugar que ela realiza as suas principais obrigações. Tá? Isso, tanto a pessoa física ou jurídica. E o Código Civil ele traz diversas características de domicílio das diferentes pessoas. No tributário não é muito diferente, tá bom? Só que aqui no tributário, como regra geral, vou frisar para vocês, a pessoa ela pode escolher o domicílio. Então vamos supor, eu tenho 2 imóveis, tá? Eu tenho um imóvel aqui onde eu realmente moro e eu tenho um imóvel na praia. Eu posso escolher o domicílio que eu quero que seja o meu domicílio eleitoral, o meu domicílio tributário. Então é onde eu vou receber as intimações para pagamento, as execuções, por exemplo, tá bom? Só que aí o próprio código traz o seguinte, tá? O sujeito passivo ele escolhe o seu domicílio tributário. Então, dentro dessas duas, eu moro aqui, mas eu escolho que o meu domicílio tributário vai ser minha casa na praia. Não tem problema, é lá que eu vou receber as intimações tributárias para eu fazer o cumprimento, não aqui. Só que se a administração, o fisco, o Estado, entender que eu estou dificultando a execução do meu débito tributário, ela pode negar, ela não pode aceitar, ela pode não, né, ela pode não aceitar mais o domicílio que eu escolhi, e aí passam então a ser domicílio aquelas regras que estão descritas ali no artigo. Então ele traz 3 incisos, onde ele fala onde vai ser o domicílio. Então tem o domicílio, ele fala onde vai ser o domicílio da pessoa natural, onde ela reside habitualmente. Então vai passar então a ser essa casa que eu moro e não minha casa de praia. Se o Estado entender que eu estou criando dificuldade para ele cobrar de mim os tributos, ele vai recusar o que eu escolhi, porque a regra é que eu posso escolher onde eu quero, que seja o meu domicílio tributário. Regra. Só que se isso cria empecilho e dificuldade na fiscalização e na execução do tributo, o Estado não aceita, e aí passa a ser então aquelas regras do inciso. Tá bom? Gravem isso. E aí o inciso traz ali o que vai ser o domicílio tributário da pessoa natural, o que vai ser da pessoa do direito privado e o que vai ser da pessoa de direito público. Tá bom? Então, com isso a gente finaliza aí o que foi cobrado na atividade 1, que é para vocês fazerem um resumo da nossa aula 16 de março, tá bom? Com relação à atividade 2, eu pedi para vocês analisarem a sequência disso para a gente finalizar todo o tema do nosso conteúdo, que foi do artigo 128 ao artigo 138, onde nós falamos aqui de responsabilidade. Então, ali tem a responsabilidade de terceiros, a responsabilidade de sucessores e a responsabilidade por infração. Tá bom, gente? Então, só frisar aqui um ponto para vocês, rapidinho com relação às suas responsabilidades. Por exemplo, na responsabilidade de terceiro, o artigo 133 fala o seguinte, que quando o adquirente do fundo de comércio ou estabelecimento adquire isso, então tem uma sucessão ali, o 133 está falando da responsabilidade por sucessores. Dentre várias hipóteses, eu pedi para que vocês focassem um pouco na área comercial, né? Que é um pouco mais de interesse do curso de vocês. Então, se a gente for ver que quando um adquirente, um comerciante, enfim, adquire algum estabelecimento comercial, um fundo de comércio, qualquer coisa nesse sentido, ele vai ser responsável solidariamente com o alienante, tá? Só que o código traz umas regras. Se o alienante continuar exercendo a mesma atividade, ele está vendendo aquele comércio, aquele estabelecimento, então presta atenção nesse detalhe. Vou chamar atenção para isso aqui. Se o alienante ele vendeu o estabelecimento dele, mas ele vai continuar atuando naquela área, tá? Por uma outra loja, com outro nome, ou se ele vier a atuar naquela mesma área até um período de 6 meses, esse alienante vai continuar sendo o responsável principal pela obrigação tributária, pelos débitos tributários que esse estabelecimento tinha. E o adquirente vai ser um responsável subsidiariamente. Tá bom? O que quer dizer subsidiariamente? O principal vai ser o alienante, quem vendeu. Se ele continuar exercendo a mesma atividade, ou até 6 meses ele voltar a exercer essa atividade, até 6 meses depois da venda, ele vai ser o responsável principal pelos débitos
daquele estabelecimento que ele vendeu. E o adquirente vai ser subsidiário, ou seja, primeiro eu tenho que cobrar do responsável principal. Subsidiariamente eu cobro do outro responsável, tá bom? Então é isso. Agora, se o adquirente adquiriu o estabelecimento e o alienante que vendeu não atua mais na área e nem volta a atuar na área até 6 meses ou volta a atuar depois de 6 meses da venda, quem vai responder pelos débitos tributários vai ser o adquirente, integralmente. Tá bom? Então, o adquirente, ele pode responder pelo débito do estabelecimento que ele está adquirindo? Sim, ele vai responder. Ele vai responder por tudo integralmente se o alienante vendeu e nunca mais atua na área. Ou vem atuar na área 6 meses depois da venda. Aí ele não tem responsabilidade nenhuma, quem vai ser o responsável principal integral vai ser o adquirente. Agora, se o alienante trabalha na área, continua trabalhando, ou venha a trabalhar até 6 meses da data da venda, ele vai ser o responsável principal e o adquirente vai ser responsável subsidiário. Então, primeiro eu cobro do principal, depois, se for o caso, ele não pagar, eu vou no subsidiário. Tá bom? Então, só queria frisar esse ponto aí para vocês com relação à responsabilidade de sucessores. Com relação à responsabilidade de terceiros, eu deixei um ponto aqui importante, que é o artigo 134, que, só para falar para vocês, o que seria responsabilidade de terceiros, gente? Responsabilidade de terceiros primeiro, o responsável mesmo é o principal, tá? Só que aqui a gente está falando de quando eu não consigo cobrar do principal. Então é isso que ele traz uma responsabilidade de terceiros. Então, por exemplo, ali ele fala dos pais, pelos tributos devidos pelos filhos menores. Aí ele fala também dos tutores e curadores, pelos tributos devidos pelos seus tutelados ou colatelados. Então, primeiro, que esses são os responsáveis porque eu não posso cobrar do principal, entendeu? Então, eu tenho um filho menor e eu não consigo cobrar do menor, o pai responde. O tutor e o curador responde. O administrador de bens de terceiros responde pelos bens. O inventariante responde pelos bens do espólio, pelos débitos. Então, dá uma lida nesse artigo 134, que é importante, que ele fala da responsabilidade de terceiros. Tá? E, por último, nós temos a responsabilidade por infração, que eu destaquei aqui o artigo 137 e o artigo 138 para a gente falar super rápido. Só do responsabilidade por infração, quero destacar 2 pontos. A responsabilidade é pessoal ao agente e ela é objetiva. O que quer dizer isso? Ela independe de análise subjetiva, se a pessoa teve a intenção ou não de cometer a infração para ela ter essa responsabilidade. Por isso que é responsabilidade por infração. Cometer uma infração tributária, ela vai responder por isso, independe da intenção. A responsabilidade, a análise aqui feita da lei é objetiva. Objetivo quer dizer que analisa-se a lei. A lei fala que vai responder por uma multa se não pagar o tributo em tal ato. Então, responsabilidade por infração. Ela não fez, ela responde. Não tem que discutir, mas não deu para fazer, não tive a intenção era pagar, mas eu não consegui pagar porque aconteceu alguma coisa. Não se analisa fatos subjetivos, analisa-se objetivamente a lei. Então, a lei fala, determinado ponto, não pagou tal dia, responde pela infração e traz a infração. Não pagou naquele dia, você já está caracterizado, já comete a infração e já responde pela penalidade que ela aplica. Você não tem que analisar subjetivamente o que aconteceu para aquilo ter acontecido, para aquilo ter causado a infração, entendeu? Então, primeiro, a responsabilidade é pessoal e ela é objetiva, porque não se analisa questões pessoais, subjetivas que poderiam ter gerado essa infração, tá bom? E o outro ponto aqui que eu acho que é importante falar do 138, que ele fala o seguinte: se a pessoa espontaneamente, que cometeu uma infração tributária, ela espontaneamente, ela vai lá, comunica essa infração, paga as multas, paga os tributos, ela está isenta de uma eventual penalidade que poderia se aplicar a ela. Mas tem que ser espontâneo. O que quer dizer isso? Se já tiver iniciado uma fiscalização, se já tiver iniciado um processo, e ela tomou essa atitude depois que ela teve ciência desse procedimento administrativo que já se iniciou, não tem espontaneidade. Então, não tem espontaneidade, não se aplica o artigo 138. Tá bom? Então, gente, esse conteúdo rápido que nós trabalhamos aqui são as 2 atividades. Uma que vocês vão fazer o resumo da aula e a segunda atividade que vocês vão trazer esses pontos aqui, respondendo essas questões.
Então, trabalhamos um pouquinho aqui, porque nós não tivemos a oportunidade de tratar desse assunto, então eu tentei falar um pouco rápido aqui para vocês os principais pontos. Sei que vocês vão ler com calma, sei que vocês vão fazer as atividades, e como vocês já tinham feito os outros trabalhos, e a sala é incrível. Isso tudo é importante, porque é matéria de prova, é o conteúdo que a gente também está dentro da nossa ementa e que vai servir para vocês no dia a dia, no trabalho. É de suma importância vocês entenderem esses conceitos, que são conceitos básicos e importantes do direito tributário, tá bom? Bom, só finalizando então, para não ficar muito extenso aqui, frisando que, além desses pontos, não se atentem por tudo que nós trabalhamos na aula, pessoal, tudo. Lá na primeira aula que nós falamos de conceitos de direito tributário, tá bom? Se atentem a isso, dá uma lidinha lá de novo. Isso tudo agora eu estou falando para auxiliar aí no que a gente na matéria que vai cair na prova, tá? Verifiquem lá as fontes do direito e as fontes do direito tributário. Lembra? Fonte primária, fonte secundária, dá uma lida nisso. Naquela pirâmide que nós trabalhamos a hierarquia das normas, isso é muito importante porque isso se utiliza todos os dias. Lembra que nós falamos aqui, Constituição Federal prevalece. Então dá uma olhada na hierarquia das normas de novo, frisa ali os principais pontos. Lembra que não existe hierarquia entre legislação ordinária com legislação complementar. Elas estão no mesmo patamar, não tem hierarquia entre elas. Uma das principais diferenças entre elas é só o quórum de aprovação dessa lei, né? E a legislação complementar também ela está na Constituição Federal. A Constituição Federal traz os assuntos que ela quer que seja elaborado por uma lei complementar. Ela traz isso. Quando ela não traz, a gente vai fazer por lei ordinária. Então não tem hierarquia entre elas. Então frisem isso. Não esqueçam desses pontos que são importantes e dá uma lidinha lá, tá bom? Olhem também diferenças de fundamentos da República Federativa do Brasil e objetivos da República Federativa do Brasil. Está na Constituição Federal, artigo 1º e artigo 3º. Pode ser que caia uma questão com relação a isso. Nós trabalhamos isso, inclusive, no nosso exercício de revisão, lembra? Então, dá uma olhada nisso. Princípios, gente. Antes disso, voltar lá. Direito e moral, também é uma coisa importante. E direito público e privado. Fiz um quadrinho, só explicando rapidinho para vocês o que se entende por direito público e privado e quais as principais áreas do direito público e privado. Então, isso tudo está naquele conceito, primeira aula, que nós trabalhamos o conceito todo para chegar a introduzir no direito tributário. Esses fundamentos objetivos é para entender também o porquê que existe o direito tributário. Que a República Federativa do Brasil, o Brasil precisa arrecadar para cumprir as suas obrigações constitucionais. Basicamente é isso. Então, dá uma olhada nesse conceito todo do inicial lá. Princípios. Gente, princípios. Já falei várias vezes, vocês sabem que é importante, é a base do direito tributário. Trabalhamos uma aula toda, fiz uma revisão, trabalhamos no exercício depois fiz uma revisão de princípios. Então, recapitulem os princípios. Lembre do princípio da legalidade, da irretroatividade, da anterioridade, da noventena, da não cumulatividade, não confisco, o princípio da transparência, aquelas peculiaridades lá que eu trouxe, os quadrinhos. Se atentem aos quadros, porque eu tentei resumir ali para vocês quais são as exceções, que esses princípios sempre têm exceção, né? Os impostos e os tributos que não precisam respeitar os princípios. Então isso é importante, vocês precisam saber que existe o princípio que tem que respeitar e quais são os tributos e os impostos que eu não preciso respeitar os princípios. Como nós falamos aqui, o IPTU, PVA, não preciso respeitar o princípio da noventena. Isso é importantíssimo saber. Imposto de renda. Então, assim, verifiquem lá no quadrinho quais são as exceções desses princípios, é importante, tá? E aí veio o conceito de tributário, gente, artigo 3º do CTN, tá descrito lá. Eu fiz um quadrinho também de resumo para vocês, lembra? As principais coisas. Multa não é tributo, porque ela já parte que é ilegal, certo? Então, se atentem a isso também. E aí vem as espécies tributárias. Coloquei lá o CTN, traz 3 espécies, mas já temos atualização com a Constituição Federal, já coloquei no quadrinho para vocês, que tem mais 2, além dos 3 que tá. Então, taxas, impostos, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições especiais, tá bom? Tá tudo ali, esses 2 últimos são da Constituição Federal. Então, se atentem a esses pontos, estudem esses slides,
Pega aquele resumo que nós já fizemos da atividade, do trabalho em sala valendo ponto. Trouxe bastante questões ali, vocês analisem aquilo. E eu tenho certeza que com vocês estudando esses pontos que nós estamos trabalhando aqui no vídeo, mais o que foi falado nas últimas aulas, que está na atividade 1 e 2, que foi trabalhado na última aula, 16 de março, que está na atividade 1, e os artigos que estão na atividade 2, gente, nós vamos conseguir, tenho certeza, fazer uma excelente prova, vocês vão fazer uma excelente prova. Tudo foi trabalhado em aula, não se preocupem. Eu dei os exemplos, fizemos exercícios, trabalhamos conceitos, é o que vai ser cobrado na prova, tá bom? Tenho certeza que todo mundo vai sair muito bem, que prestou atenção e que estudar também, claro. E é isso, tá? Vamos lá, obrigado por tudo, estou à disposição para tirar dúvida. E o que eu ia falar? A prova, acho que vai ser semana. Essa prova está marcada para a semana que vem, né? Então, se atentem ao prazo das atividades, isso é importante, vale nota, vai ajudar aí, inclusive na nota da prova, tá bom? Então, obrigado por tudo. Boa noite, um abraço.